Fala pessoal, eu sou o Rafa, professor de Informática e Tecnologia para concurso público. Sejam muito bem-vindos à minha aula. Hoje eu tenho uma aula super especial para vocês, então é muito bom ter você aqui de volta, porque hoje a gente tem um assunto muito especial. Um assunto que poucas pessoas estão falando aí na internet, poucos professores estão divulgando, mas é um assunto que pode cair na sua prova de concurso, principalmente para quem está estudando ali para a área policial, para a Polícia Civil de Santa Catarina, por exemplo, que é a aula de telecomunicação. Eu não vi essa aula ainda no YouTube, por isso eu vou deixar ela aqui. É uma aula super bacana, preparei um material super completo que atende todos os requisitos do seu edital. Maravilha, então, pessoal, vamos lá? Gente, antes da aula, já vou pedir para vocês aquele famoso, aquela famosa mendigagem. Então, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, curta esse vídeo, isso ajuda bastante. Para agora esse vídeo, dá uma curtida ali enquanto eu tô falando, enquanto tá vendo minha cara, quando não tem nada aí na tela. Vai ali e curte esse vídeo. Tá no celular? É só clicar no joinha. Tá no computador? É só clicar no joinha também. Tá na tela da tua TV? Pausa ali rapidinho, clica no joinha também. Tudo isso ajuda muito a gente no engajamento, ajuda a gente a criar mais conteúdo e sempre manter essa qualidade desses cursos gratuitos aqui no YouTube. Maravilha? Aqui também tem minhas redes sociais. E também, se você quiser ter acesso a esse material e também a mais de 100 questões da Banca IDECAM, vai aqui na descrição, tem todo esse material aqui descrito, clica ali, pega esse material, pega ali as questões, teste o seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai ajudar você a estar mais preparado para a sua prova. Então chega de enrolação, vamos lá para a nossa aula de hoje, aula de telecomunicação. Gente, a telecomunicação, é a área que estuda porque muita gente confunde telecomunicações com redes, de computadores. E ela tem, em certo ponto, elas meio que se relacionam, A minha formação é rede de computadores e eu tive algumas matérias ou outra em telecomunicação. Então, ela meio que se correlaciona de alguma forma, tá? Mas as telecomunicações vão estar muito mais atreladas à radiofrequência, a torres, a todo esse universo, de tecnologia móvel, Então, a primeira coisa, antes de eu ir para esse slide aqui, e destrinchar o que é celular, eu queria até, criar aqui um debate, de certa forma, por que a gente tem hoje, o acesso à internet de forma mobile, de forma móvel? Por que a gente precisa de internet mesmo quando a gente não está em casa? Por que eu preciso acessar a internet quando eu estou fora da minha casa? Porque eu tenho um celular, mas por que eu preciso ter acesso naquele celular? Naquele celular tem que ter internet. Porque ali a gente vai precisar ter acesso a várias outras informações que no nosso dia a dia de hoje é crucial. Então eu tenho acesso ao meu banco, eu faço Pix pela internet, eu faço envio de foto, posto no Instagram. Claro, além disso, tem carros autônomos que hoje utilizam a internet móvel. Hoje se usa muito também a parte de fazer cirurgia à distância. Então tem uma série de coisas bem importantes que hoje a gente não se vê mais sem, com a internet móvel. Então ela é muito importante tanto quanto a internet fixa. Show? Então vamos lá. Então primeiro, o que é por que a gente chama o nosso celular de celular? Já pensaram para pensar? Já pensaram para pensar? Ótimo, Já pararam para pensar por que o nome é celular? Professor, não é celular, é smartphone. É verdade. Hoje em dia a gente chama de smartphone, Mas o fone, que vem de telefone, o telefone móvel, ele veio popularmente se chamando de celular. E esse nome celular, ele é chamado porque as redes, aonde ele se conecta, se chama células. Cada uma dessas células, vão ter uma base de radiofrequência, uma estação de rádio base. E essa estação, ela se chama de ERB, que nem diz aqui no material. Então, por isso que o nosso celular ele tem esse nome, porque ele se conecta em células espalhadas aí pela cidade, pelo estado e pelo nosso país.
Uma grande pergunta, né, que talvez vocês possam, né, querer fazer é, pô, professor, por que não se cria, né, uma rede, uma única rede, uma única célula para o país todo, né? Porque ao invés de ter, pô, gastar muito dinheiro ali tendo várias antenas, por que eu não crio uma antena gigantesca e mando radiofrequência para o Brasil todo? Vocês imaginam, né? Vocês já viram torre de celular? E ela já é bem grande, né? Então tu imagina um tamanho de uma torre para poder cobrir o país dele, o país todo, né? Além disso, né, do tamanho da torre, imagina a potência dessa frequência, né? Isso seria até perigoso, né? Poderia ali interferir em outras comunicações. Por isso, né, que a gente não utiliza, né, uma frequência tão alta assim, né, ou a gente utilizar ali uma rede tão grande, né, como um país todo ou um estado todo. Por isso que a gente segmenta elas em células, certo? Beleza, então como é que elas se comunicam, né, gente? As ERB, elas vão se comunicar através de espectros. Espectros de frequência, né? Esses espectros de frequência conectam entre uma torre e outra, né? Mas normalmente o espectro, né, ele é limitado. Então imagina aqui um arco-íris. E o arco-íris, eu vou ter lá 7 cores, por exemplo, né? Então o espectro, a frequência desse espectro seria cada uma dessas cores. E a ideia é que a gente não misture as cores. Então se eu uso aquela frequência, eu vou usar só aquela frequência, né? Se eu vou usar outra frequência, eu uso só aquela frequência. Porém, a gente não consegue utilizar a mesma frequência uma do lado da outra. Por que não, professor? Imagina que você está num salão cheio de gente, né? Cheio de gente, lotado de pessoas, todo mundo está no mesmo grupo e eu estou tentando falar com meu amigo que está lá do outro lado e eu tenho que gritar para ele. É muito provável que as vozes que estão no meio do salão vão interferir no meu volume, vão me interferir na minha comunicação com o meu parceiro, né, com a minha parceira. Então isso é como funciona a frequência. Por isso que a gente usa espectros de forma alternada. Então se eu vou usar um espectro aqui, eu vou ter uma boa distância para eu utilizar o mesmo espectro mais para frente, em outra distância, como a gente vê aqui no quadro. Ó. Imagina que aqui é um espectro 1. Eu vou conectar com esse espectro 1 aqui, com um aqui, porém eu tenho esse espectro 2 aqui, ó, que ele está tendo uma certa distância, né? E ainda tenho o 3 aqui também, ó, que ele também dá uma certa distância para que eu possa me comunicar com menos interferência possível. Então, voltando ali para o nosso exemplo do salão, é como fosse que a gente tivesse vários grupinhos dentro do salão. Então, se eu estou perto aqui com a pessoa, eu consigo escutar ela, ela consegue me escutar. Então, se eu quero falar com uma pessoa lá do lado do salão, eu vou até ela e falo com ela, vou estar mais próximo a ela, tá? Então, um dos motivos que a gente não tem lá uma rede gigantesca, com uma rede só no Brasil todo, no país todo, potência muito perigosa, né? Exigiria uma energia gigantesca. Imagina o custo da energia que não seria para jogar, né, uma frequência tão alta, né, uma potência tão alta de energia. E também o espectro é limitado, né? O espectro de ser limitado, ele é muito caro, né? Por isso que a gente tem que otimizar ele o máximo possível, tá? Vou deixar aqui essa telinha aqui, ó. Eu vou tirar aqui para vocês essas anotações para vocês anotarem e printarem também. Eu acho que vai ficar melhor para vocês. Então, aqui, ó, print ali, coloca no caderno de vocês, que eu acho que vai ajudar. Pô, gente, essa imagem aqui vale uma curtida de vocês, não vale não? Ou uma inscrição aqui no meu canal? Se inscreve aí, curte o vídeo também, vai ajudar a gente, tá? Beleza. Vamos lá. Então, seguindo aqui na aula, a gente vai ter, então, como que a gente utiliza essa antena, a torre, né? Como é que a gente faz para otimizar ela o máximo possível? Então, a torre física, ela não vai atender apenas uma célula, ou seja, um daqueles quadradinhos lá que a gente estava falando, né? Se eu voltar aqui na tela, ela não vai atender somente esse quadradinho aqui. Imagina que a torre, ela está mais ou menos no meio, né, desse hexágono. Ela vai atender pelo menos, né, em 3 ângulos diferentes, em 3 células diferentes, né? Como que a gente consegue ver aqui. Então ela vai jogar aqui para um setor alfa, para um setor beta e para um setor gama. E ela vai fazer isso utilizando, né,
120 graus em cada uma delas, até chegar aos 360. Isso faz com que eu consiga otimizar ainda mais aquela torre, porque já é um custo muito alto ter uma torre, né? E quando eu consigo colocar isso, né, e otimizar esse recurso, melhor ainda, né? Mais torre a gente consegue ter no mesmo lugar ali ou numa mesma região. Beleza? Bom, dito isso, a gente precisa agora destrinchar como funciona a identificação, né, dos dispositivos móveis. A gente vai ter dois tipos de identificação. Primeira, a do aparelho, né, que nem estamos aqui, e a do usuário, que nem a gente tem aqui. Quando a gente tem essa combinação, a gente chama que a gente tem um MS, ou o Mobile Station, tá? Então aqui no celular, onde a gente vai ter a identificação do aparelho, a gente chama de e-mail. Muito famoso, tá, essa palavra aqui. Então a gente vai ter a identificação do e-mail. Deixa eu botar aqui na tela tudo para vocês verem, tá? Então a gente vai ter a identificação do e-mail. O que é o e-mail? Ele é o aparelho físico. Não sei se vocês já perderam alguma vez o celular de vocês, mas quando a gente perde o celular e quer bloquear ele, a gente bloqueia o e-mail. Eu ligo para a operadora, bloqueia o e-mail do meu aparelho. E ela vai bloquear a pessoa que roubou, ou se tu perdeu o celular e alguém encontrou, ela não consegue mais utilizar esse celular. Certo? Bom, e aí? E aí que a gente tem também a identificação do usuário, o chamado SIM, né? Que é aquele chip mesmo, né? Ele vai ser chamado SIM, que é o Subscriber Identity Module, ou também vai ser chamado dessa siglazinha aqui, ó, IMSI, tá? Ele vai ser realmente a pessoa que está ali por trás do chip. Por isso que quando a gente compra, né, não sei se vocês repararam, mas quando a gente vai comprar um chip, é obrigatória a identificação. Você já pensaram para pensar nisso? Não consegue comprar um chip sem se identificar, né? Claro, né, de forma legal, regulamentada, né? Se for comprar aí, né, um chip de qualquer lugar, aí, né, pode ser que tu consiga, mas normalmente, para ser cadastrado na operadora, é obrigatório você dar o seu CPF, tá? Beleza. Bom, aí a gente montou aqui a nossa identificação, montamos ali, juntamos ali o chip do celular mais o aparelho, a gente vai ter o Mobile Station. Tá? Então aqui tem uma dicasinha para você que ao trocar o chip do celular, ou seja, o MS, ele muda de local, mas o e-mail permanece no aparelho. Então eu posso trocar de usuário no aparelho, mas eu não consigo trocar o e-mail dele. Isso é claro, faz muita lógica, né? Já que a gente consegue comprar o chip separado. Mas beleza, e aí? E aí que a gente tem algumas autenticadoras, né? Para a gente poder realmente ver e validar, né, esses registros. Quem vai validar a pessoa, né, ou seja, o chip, né, e verificar se aquela chave está funcionando, é o que a gente chama de ALSI, né? Ou ALFI, ou ALSI, alguma coisa assim. Mas o nome dele é Authentication Center. Então é o Authentication Center que vai fazer a identificação, que vai validar se realmente aquele usuário é aquele usuário que está utilizando aquele chip. Já o EIR, né? EIR, o Equipment Identity Register, ele vai validar a máquina, ele vai validar o e-mail. Certo? E o que ele faz, né? Quando você se registra na rede, ele vai verificar se você está numa lista branca, né? Ou uma whitelist, né? Ou uma whitelist, ou se você está numa lista de suspeitos, né? Ou seja, aquele e-mail ali, ele pode ter sido perdido, ou ele está sendo procurado pela polícia, ou ele vai estar numa lista de bloqueados, né? Então ele vai fazer essa verificação. O ALSI protege a fatura ali da operadora, né? Que vai ser mais a parte ali de saber quem está pagando aquele plano ou quem está pagando aqueles dados. Então vai estar muito mais relacionado com a parte financeira. O IR ele protege contra roubos de aparelho. Então ele vai estar ali muito mais ligado à polícia, aos órgãos de segurança pública. Certo, gente? Ficou claro? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui no comentário que eu vou respondendo vocês, tá? Bom, aí a gente chega aqui numa parte muito bacana. Quando a gente está utilizando o celular, é muito comum, né, a gente, não sei se vocês já perceberam, a gente ter a troca de rede. Essa troca de rede a gente chama de handover. Handover, né? Que é a troca de rede. E a gente vai ter duas trocas de rede. A gente vai ter a troca de rede chamada hard handover
E vai ter a troca de rede chamada de soft handover. Quando a gente utilizava lá o 2G, né, ou agora, né, o 4G, a gente tem a seguinte funcionalidade, né? Ele funciona da seguinte forma. Aliás, eu estou lá utilizando a minha internet, né? Deixa eu botar aqui isso aqui. Eu estou lá usando a minha internet e vai em algum momento ter um gap, uma troca de rede. Quando tem essa troca de rede, eu fico sem internet. Então por isso que hoje é muito comum eu ficar sem internet entre um ponto e outro, né? Por quê? Porque ele quebra a minha internet e conecta com a outra. Então ele não fica o tempo todo conectado. Para se conectar na próxima, ele vai desfazer dessa e conectar na outra. Diferentemente, né, do soft handover, que ele vai se comunicar mais de uma vez. Então, antes de se ele conectar a próxima ERB, a próxima torre, ele vai conectar aquela torre para depois desfazer da torre anterior. Isso é utilizado apenas nos 3G. Então, isso né, acabou sendo voltado, digamos, tendo um passo atrás ali no 4G, né? Porque imagina, hoje, para trocar de rede, a gente vai ficar um tempo sem internet. Mas por que a gente teve esse passo atrás? Porque a gente não mantém conectado o tempo todo? Porque o custo é muito alto, né? Manter conectado em 2 torres ao mesmo tempo é muito alto. Então, valeu mais a pena a gente botar mais torres espalhadas por aí, né? Que é o que acontece hoje, e ter um gap ali, um corte de internet por milissegundos, miliminutos ou por uma área específica. Certo? Bom, aí a gente vai ter agora, né, o que a gente chama de HLR, que é o Home Location Register, e o VLR, que é o Visitor. Gente, eu achei que eu não estava gravando essa aula. Que susto que eu tomei. E o VLR, que é o Visitor Location Register. Beleza? Aqui vai estar muito relacionado ao home. Sabe o que é o home? Home. Quando a gente está viajando, né, a gente vai aparecer ali o home no seu celular, não sei se apareceu isso para vocês. Então, explicando para vocês, o HLR vão ser o banco de dados permanente da operadora. Então lá vai ter todos os meus dados, vai aparecer toda a minha localização, todos os meus contratos e serviços que eu tenho com a operadora. O VLR vai ser o Visitor Location Register, vai ser o meu registro temporário. Professor, como assim temporário? Vamos dizer que eu viajei lá para o Nordeste, né? Eu moro aqui no Sul, digamos que eu viajei lá para o Nordeste. A partir do momento que eu parei lá, né, desembarquei lá no estado e me conectei à rede, a operadora que está lá vai fazer uma busca lá no HLR e vai pedir esses dados temporários. Então ela vai registrar esses dados na VLR, que vai ser um banco de dados locais. Então ela faz uma cópia da HLR utilizando a VLR para quando ele sair daí, ele apagar aqueles dados. Então ele não precisa, né, baixar tudo de uma vez e ficar permanente, ele só baixa de forma temporária. E aqui, quando ele está utilizando a VLR, é o que a gente chama de home. Ou seja, eu estou utilizando uma rede de uma outra operadora ou de um outro local para me conectar à internet, tá? Bom, aí a gente tem aqui, né, como eu falei anteriormente, a troca ali entre hard e soft, né? Então aqui a gente começa ali iniciando, né, em uma rede e quando eu vou conectar a outra, eu quebro e aí conecta a outra, né? Que é o que acontece agora. Então, a GSM, que é o 2G, e o 4G, que é LTE, utilizam, né, esse hard handoff, o break before make. Ou seja, eu quebro, depois eu realizo a conexão na internet. E o soft handoff, ele vai utilizar o CDMA, que é a tecnologia do 3G. Então ele utiliza o soft handoff, o make before break, ou seja, eu faço a conexão antes de quebrar ela, certo? Bom, aqui a gente vai ter uma coisa muito importante que começou a acontecer quando veio a 4G, ou seja, a rede LTE, que se chama All IP. O que é isso? Tudo utilizando o IP, tudo isso envolvendo num grande pacote, né, que faz esse sinal de controle, utilizando as torres de E9B. Quando a gente utiliza essa tecnologia, a gente deixa de utilizar uma comutação por circuito e começa a utilizar uma comutação por pacote. Professor, agora você me quebrou, eu fiquei em dúvida, não consegui entender o que você quis falar. Quando a gente fala de
comutação por circuito, né, ou voz, né, por circuito, eu estou falando o seguinte: eu fecho uma linha e eu começo a me comunicar. Como assim? Imagina que eu vou me comunicar via telefone fixo e eu ligo para uma pessoa. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas antigamente essa linha ela era só minha e da pessoa. Ela não tinha nenhuma interrupção. Ou seja, eu fecho uma comunicação exclusiva só para mim e para essa pessoa. Isso é uma comutação por circuito. Isso é uma linha de circuito que é que se utilizava antes do 4G. Eu fechava um circuito e a gente se comunicava exclusivamente por aquela linha. No 4G já é diferente. A gente utiliza o IP, ou seja, o pacote por dados. Então, ao invés de utilizar uma comunicação exclusiva, eu vou utilizando vários circuitos e envio pacotes, né, para a rede, ao invés de fechar aquele circuito como era na tecnologia anterior. Já no 5G, essa nova tecnologia, né, ela veio em primeiro lugar como 5G No Standalone, que ele utiliza uma base da tecnologia ali do 4G, né, porém conectando a 5G. Então, apesar de eu ganhar mais velocidade, eu perco na latência. A latência é muito baixa. Então, depois, né, que veio ali o 5G SA, que é o 5G puro, o standalone, aí sim, aí eu tenho uma nova RB mais tecnológica, com uma rede mais profunda, e aí eu tenho uma latência ultra baixa. Então, no 5G é onde nos permitiu, por exemplo, né, fazer cirurgia à distância, ter carros autônomos, usar realmente a internet móvel para fazer coisas muito mais legais, né? Então, a baixa latência faz com que eu tenha comunicação não só uma velocidade melhor, mas uma resposta maior também. Inclusive, a gente não só consegue, né? Mas a gente consegue jogar melhor se eu tenho uma latência baixa, né? Se eu tenho uma latência muito alta, né, tende o envio do pacote, né, ser mais espalhado e acabar dando aqueles freezing, aqueles congelamento quando eu estou jogando, né, por exemplo, tá? Então aqui nas capitais brasileiras, a exigência foi que tivesse um 5G SA puro, ou seja, um 5G standalone, um 5G Core, um 5G com a latência ultra baixa. É claro que, né, ainda assim não tá aquela 5G que foi prometida, né? Aquela 5G que eu consigo lá baixar um filme em 2 segundos. Mas a internet que melhorou muito ali do 4G para o 5G, tá? Além disso, o 5G, ele teve uma grande ideia, né? Não uma grande ideia, mas teve uma grande otimização, que é utilizar circuitos virtuais. Dentro ali das redes de 5G, ele consegue utilizar várias redes virtuais conforme a prioridade. Professor, não entendi. Como assim? Ele vai criar, imagina como fosse na rede do 5G, ele vai criar vias diferentes. Ou seja, ele vai utilizar uma via de crítico, aonde nesse caminho vão ser as redes com as mais prioritárias, com as melhores velocidades, as mais exclusivas, para que a gente consiga usar serviços de cirurgia remota, veículos autônomos, emergência. Tudo isso vai utilizar esse pedaço, né, mais crítico, essa rede de maior velocidade. E depois a gente vai ter o pedaço, né, para utilização de baixa energia, mas de alta densidade. E a gente está falando de sensores, né, cidades inteligentes. Então a gente tem essa fatia da rede para essa utilização, né? Às vezes ali, não sei se vocês já viram, mas a gente tem aqueles porteiros eletrônicos, então a gente pode utilizar essa rede para essa comunicação, para esses sensores, para esses porteiros eletrônicos, algo que seja em grande quantidade e de utilidade pública. E depois a gente tem ali a utilização do eMBB, que é uma via onde utiliza para streaming 4K, smartphone e aí de uso geral. Então a gente utiliza, né, a rede menos crítica, né, ou seja, a mesa menos prioritária. Não sei se ficou claro, mas
O que isso quer fazer, né? Ele quer deixar uma rede exclusiva para o serviço mais crítico, para que não seja interferido pelo nosso uso, né? Ele que não é tão importante assim. Ou seja, um uso emergencial, o uso ali de uma ambulância, o uso ali de uma cirurgia, ela é muito mais importante, muito mais crítica em caso de uso público, né? Do que a nosso uso para streaming de filme ou uso em geral. Por isso que há essas divisões de pistas, essas divisões da rede, para que seja melhor otimizada. Certo? Gente, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Bom, e aí a gente vai, né, descobrir por que o sinal oscila, né? Por que às vezes o sinal está mais forte, às vezes o sinal está mais rápido? Em um ponto que eu não sei se você sabe, mas normalmente, a não ser que você esteja embaixo da rede, né? A não ser que você esteja exatamente embaixo de uma torre, normalmente você não recebe, né, o sinal direto da torre. Professor, como assim? Normalmente ela vai refletir em algum lugar, como diz aqui na imagem, olha só. Ele vai refletir num prédio, ele vai refletir num poste, numa árvore, num espelho d'água, e aí sim vai chegar para você. Então, quanto mais desafio, mas mais obstáculo a gente tem da rede até o usuário, mais a rede oscila. Por isso que a rede oscila, né? E quanto mais potente essa rede, quanto mais forte ele é o sinal, menos alcance ele tem, ou seja, ele é mais curto. Então, quanto mais forte, mais curto ele é, tá? Aqui tem um exemplo, então, para vocês darem uma olhadinha de como funciona. Deixa eu botar aqui na tela para vocês, né? Imaginando aqui que está chegando lá, saindo da rede e chegando no usuário, né? Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de shadowing, né, que é esse bloqueio, né, onde não chega, e o multipercurso, que são os ecos, que é o de fato que vai chegar lá no usuário final. Maravilha, gente? Bom, aqui agora a gente vai ter o controle de acesso, né? Quem faz o controle de acesso da rede? A gente chama de MSC, Mobile Switch Center. Então, o Mobile Switch Center é o que vai fazer o controle que se vai ter que fazer uma mobilidade de rede, vai ter que fazer o controle de chamada, vai ter que fazer uma cobrança em específico, ou vou ter que enviar, né, para um outro gateway, né, de MSC da operadora, para que seja enviado para ou um telefone fixo ou para outras operadoras. Então, um MSC ele faz um controle local, né, para saber para onde, o que ele tem que fazer com seu contato, com a sua rede, com a sua chamada, né? E como é que ele vai fazer essa cobrança. E o Gateway MSC, ele vai dizer se vai para telefone fixo ou ele vai para outras operadoras, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Eu não acredito que isso aqui vai cair em prova, mas é só para vocês terem uma ideia. Beleza, aí aqui, gente, a gente vai ter a evolução das redes, né? Então, lá no 2G e 3G, era muito focado em quê? Em voz, né? Nossa, não sei se vocês lembram, mas o 3G para usar a internet já era horrível. Mandar uma imagem, mandar um vídeo, mandar alguma coisa assim, era muito, 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 muito devagar. Mas a gente conseguia utilizar muito bem ali a parte de texto, né? Alguma coisa assim. Mas ainda se ligava muito, né? Aqui no 2G e no 3G. Já no 4G, a gente já teve uma rede achatada. O que isso significa? Significa que a gente já focou mais em dados. Então, utilizar mais o WhatsApp, enviar mais informações, enviar mais mídia, utilizar mais as redes sociais de forma mobile. E aí, até que a gente chegou, né, no momento atual, que é o 5G, que é utilizar redes virtuais, né, focado muito mais em IoT, ou seja, Internet das coisas, né? Internet of the Things, né? Que é o nome em inglês. Então, isso focou muito mais nas coisas do que nas operadoras, né? Ou na voz, como era antigamente. Certo? Opa, deixa eu mudar um monte de tela aqui, gente. Ah, aqui eu me perdi. Boa. E aí, aqui tem um quadrozinho de resumo, que eu vou deixar aqui na tela para vocês printarem, para vocês colarem na porta de vocês, dizendo a tecnologia das antenas, da comunicação em cada uma das gerações. Então vamos lá. 2G utiliza a tecnologia GCM. Opa, deixa primeiro vocês printarem. Deixa eu botar aqui. Printem. Vou dar um tempinho para vocês. Enquanto vocês printem, curta esse vídeo, se inscreve no canal. Beleza. A tecnologia do 2G é o GCM. A do 3G
era o CDMA ou o WCDMA. O 4G utiliza a LTE e o 5G usa o NR, tá? Então, de vez em quando aparece isso lá no celular de vocês. A antena, no 2G, a gente usa o BTS. No 3G, a gente vai usar o Node B. E aí tem as variações conforme o 4G e 5G, que é o E Node B e o G Node B. No 2G, a gente usa, né, comunicação por circuito. No 3G, a gente já tem acesso à internet. Então, a gente utiliza de forma híbrida, tanto internet quanto também por circuito, porque a gente faz acesso à internet e faz ligação também. Já no 4G, a gente utiliza tudo por pacote, tudo IP. E no 5G, a gente utiliza as comunicações virtuais, com aqueles caminhos separados, conforme a prioridade. Aí a gente vai ter o handoff, né, em cada uma delas, né? A gente vai usar as hard tanto no 4G quanto no 5G, e era uma tecnologia que a gente já utilizava na 2G. No 3G a gente começou a utilizar a soft, porém, né, acabou sendo um recurso muito mais caro, então voltou-se a ser o hard para deixar algo mais simples e mais barato, e tem um foco, né, de voz digital no 2G, dados básicos no 3G, internet rápida no 4G, internet de baixa latência e também a utilização de inteligência das coisas no 5G. Maravilha, gente! Como é que a gente está aqui? Vocês estão com dúvida? Tá tudo tranquilo? Maravilha! Então agora a gente vou preparar um print para vocês que é muito legal. Isso aqui vocês têm que ter na tela de vocês, olha só. Isso aqui, gente, é para vocês printarem, colarem e botar no material de vocês, porque tem um resumo de tudo que a gente falou até aqui. Então printa, coloca na porta do seu banheiro. Isso é um conteúdo que ele não cai muito em prova, mas está lá no seu edital. E se ele cair, você tem aqui essa parte aqui, né, para vocês salvarem e ter ali na porta de vocês, no banheiro de vocês, aonde vocês quiserem, tá? É uma imagem muito bonita, né? Eu gostei muito dessa imagem aqui e ela explica bem ali como funciona cada uma das rotas, cada uma ali das coisas que a gente falou há pouco tempo. Beleza, gente? Bom, gente, a aula de hoje seria isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. De novo, se inscreve no canal, curta esse vídeo, me segue lá nas redes sociais, tem aqui na descrição. Lá a gente fez com carinho ali um e-book com mais de 100 questões da Banco-Idecam. Se você estuda para a Polícia Civil de Santa Catarina, não deixe de baixar esse conteúdo, aproveita, é conteúdo gratuito, não tem nenhum custo. Baixa lá, aproveita para testar seu conhecimento. Se tiver dúvida, vá lá na minha rede social, me procura por lá ou coloca aqui no vídeo também, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.